Bom, no mundo de One Punch Man, Saitama é o ápice da força, né? Esse cara, ele já tomou banho de lava, ele sobreviveu e lutou no vácuo do espaço. Ele até distorceu a realidade em sua primeira tentativa e, claro, né, não pode faltar, ele pode derrotar praticamente qualquer coisa com apenas um único soco. No entanto, a maioria das pessoas não faz ideia disso. Na verdade, a maioria dos personagens assume que ele é bastante fraco à primeira vista. Mas nos dias de hoje, mais pessoas do que nunca conhecem o seu poder incrível e todas as reações delas que têm sido impagáveis. Primeiro que temos Genos. 2 meses antes, no final do arco da Associação de Monstros, Genos foi a primeira pessoa a perceber o quão poderoso Saitama é. Enquanto ele lutava contra a Garota Mosquito, Genos lançou uma onda massiva de destruição de 500 metros que ultrapassou arranha-céus e jogou carros para o lado. Ele estava com medo de que Saitama pudesse ter acabado com a baixa, mas ficou surpreso ao ver que apenas suas roupas foram destruídas após a transformação da Garota Mosquito. A única esperança de Genos para derrotar a Garota Mosquito era se sacrificar e explodindo ele mesmo. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o Saitama ele deu um chega-pra-lá com um tapa em seu inimigo, que foi mandada para a estratosfera. Genos ele queria saber o nome de Saitama e implorou para se tornar o seu discípulo. O outro momento foi quando eles chegaram à Casa da Evolução. Genos foi derrotado por Kaneki Kabuto, mas até o mutante foi dominado pela presença de Saitama. Ele exigiu saber como que o Saitama ele ficou tão forte. Genos assumiu que era um segredo importante e se perguntou se deveria impedir seu mestre de revelar isso na frente do inimigo. No entanto, quando Saitama descreveu a sua rotina diária de 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos, e uma corrida de 10 km, ele ficou realmente irritado. Ele estava certo de que era absurdo, e essa foi a primeira vez e a última vez que o Genos ele desrespeitou seu mestre. Nesse mesmo momento foi com o Dr. Genos que ficou de boca aberta quando viu Saitama derrotar o Kaneki Kabuto com um único golpe. O momento que Saitama derrota Kaneki Kabuto com um único soco é um dos momentos mais icônicos do One Punch Man. E durante a história, Saitama é confrontado por ele, uma criatura monstruosa e extremamente poderosa que foi criada pelo Dr. Genos na Casa da Evolução. Kaneki Kabuto, conhecido por sua natureza violenta e impulsiva, ele desafia Saitama para uma luta. No entanto, Saitama, conhecido por sua habilidade de derrotar qualquer pessoa, qualquer coisa com um único soco, e de forma aparentemente descontraída, a luta é muito breve, porque o Saitama, sem demonstrar esforço nenhum, ele acaba com o Kabuto com um único soco, após ele descobrir que está atrasado para a promoção no supermercado. O outro momento foi quando Genos percebeu o quão ridículo era a força do seu mestre. Ele lutou com tudo que tinha para forçar Saitama a levar a luta a sério. Ele estava certo que seu mestre não poderia explicar a força de seu poder, mas ele esperava que a luta que ele tivesse daria para o Genos alguma pista. No entanto, Genos cometeu um erro ao dizer para o Saitama ele não se conter. Quando um punho de Saitama se aproximou do rosto de Genos, tudo o que ele viu na sua frente foi a morte. E depois disso, a ideia do Genos de se aproximar do poder de seu mestre tornou-se inimaginável. E Genos, é lógico, ele conta tudo para o Dr. Cruzeno sobre seu mestre inspirador. Outro momento interessante foi quando Bang ele conheceu Saitama quando a cidade Z estava prestes a ser destruída por um meteoro. Sim, e ele e o Genos e Metal Knight falharam em impedir o meteoro. Ele não podia acreditar em seus olhos quando o Homem Careca salvou o dia com um único soco. Cara, essa cena foi muito da hora, tá? Uma das melhores cenas do mangá. Mas depois disso, o Bang ficou por mais 3 dias esperando por uma chance de observar o cara. Ele considerava Saitama talvez a pessoa mais forte que já conheceu, e todos naquele momento, após Saitama destruir o meteoro, culpavam Saitama por arruinar a cidade Z, depois que os destroços do meteoro caíram. Mas o Bang ele conhecia a verdade, só que ele decidiu mantê-lo para si mesmo, porque ele não queria ver Saitama sendo corrompido pela indústria de heróis decadente. Um outro momento muito rápido foi com o Snaker, que foi a primeira pessoa que Saitama enfrentou depois de ingressar à Associação de Heróis. Ele decidiu ensinar uma lição a Saitama com um pouco de humilhação de novato, mas acabou sendo nocauteado em apenas 2 segundos. Ele não sabe o quão poderoso Saitama realmente é, apenas que o Homem Careca é mais forte do que ele. E após isso teve a cena com o Momo Rider, que descobriu a força do Saitama um pouco depois. O Saitama o salvou do Gypsy King, o Momo Rider, o Genos, o Sonic e o Puri Puri Prisoner, todos eles foram derrotados pelo Peixe Real.
Saitama levou um golpe direto na parte de trás da cabeça do monstro, porém um pouco depois ele o derrotou com um único golpe, fazendo-o retornar à fenda do biquíni. E devido à má reputação do Saitama pelo incidente do meteoro, a sua vitória ela foi imediatamente desacreditada. E para fazer seus colegas heróis parecerem melhores, Saitama fingiu ser um oportunista ganancioso que estava lá para receber o crédito pelo trabalho duro dos heróis. Ele acabou recebendo uma tonelada de críticas e de ódio, e o Momo Rider um pouco depois enviou uma carta agradecendo a Saitama. O motociclista mais tarde comprou alguns muco e também uma bebida para comemorar a promoção do seu novo amigo para a classe B. Embora os dois não saibam, Saitama e Momo Rider eles frequentaram a mesma escola quando eram crianças. O outro momento foi quando Saitama perguntou a Fubuki se ela tinha medo de que ele tirasse o primeiro lugar da classe B dela. Ele disse para ela relaxar, já que acabou de subir para a classe B de qualquer maneira. Só que a Fubuki ela não gostou das palavras ou da rejeição do Saitama e mandou seus capangas espancarem o Saitama ao ponto de ele nunca mais poder trabalhar como herói. Diante disso, Saitama afastou os capangas dela tão rapidamente que nem teve tempo de piscar. Mas Fubuki ainda estava ignorante e decidiu cuidar dele ela mesma. Ela canalizou seus poderes Esper e pensou se seu plano era lutar contra ele usando pedras e areias flutuantes. Ao ouvir que ela prometeu deixá-lo meio morto, arrancar sua carne e quebrar seus ossos com sua habilidade cruel, Saitama permaneceu impassível. Ele disse a ela que mulheres histéricas não são adequadas para estar no topo e afirmou que ela não iria sobreviver no negócio, pois ela não entendia o que realmente significa ser um herói. Ele chamou o grupo dela de estúpido e a chamou de tola por menosprezar os heróis. Ela até puxou uma lâmina para tentar realmente matá-lo, mas quando a luta entre Genos e o Sonic interrompeu a deles, Saitama acabou salvando a vida dela. Fubuki ficou até surpresa ao ver um herói de classe A lá. Ela ficou ainda mais chocada ao perceber que Genos aparentemente era subordinado ao Saitama. E depois de assistir à luta de Sonic, não restava dúvida na mente de Fubuki de que o Sonic era de maneira definitiva um herói de nível S. Mas então ela viu Saitama derrotá-lo sem esforço, e graças a isso ela percebeu que Saitama era simplesmente forte demais. E mesmo assim, por conta de sua irmã, ela não estranhou o poder de Saitama. E independentemente de como Saitama era poderoso, ela tinha certeza de que ele não estaria nem perto do Switch Mask, da Tatsumaki, do King ou do Blast. Mas quando ela viu o King aparecer na casa de Saitama apenas momentos depois, a sua mente foi soprada mais uma vez. E ela não conseguia entender por que pessoas tão fortes eram de maneira misteriosa atraídas por ele. E aí Fubuki realmente sabe que Saitama é muito forte. Mas a percepção dos heróis de classe S é tão inflada que ela não consegue imaginar alguém como Saitama acima deles. Só que aí vamos para outro momento, que é com sua irmã Tatsumaki, que só notou Saitama ser muito forte, mas só que muito mais tarde. A Tatsumaki ela claramente seguiu o exemplo de sua irmã, porque quando Tatsumaki decidiu destruir o grupo Village, ela planejou matar eles o suficiente para que eles não morressem completamente. Mas Saitama se recusou a deixar a Mina Esper ao seu caminho. Ele segurou seu braço e se recusou a soltá-la, mesmo que ela tentasse forçá-lo. Para Saitama, o poder dela não era muito diferente de Fubuki. Isso claramente era muito estranho para Tatsumaki. Ela continuou aumentando seu poder, mas não conseguia entender por que nada estava funcionando. Ela imaginou que deve haver um limite para quanto tempo ele poderia suportar, e decidiu manter a pressão sobre o Saitama. Mas quando isso começou a distorcer o espaço ao redor deles e ameaçar destruir a sede da Associação de Heróis, Saitama aproximou Tatsumaki do seu corpo mais perto do que ela já esteve com qualquer pessoa antes, então ele os lançou ambos para o ar, mesmo depois de colidirem com o chão do lado de fora, e mesmo depois de ela balançá-lo para lá e para cá, Saitama não a soltava, não importa o quanto ela tentasse ser liberada. Ela se perguntou se ele estava interessado nela ou algo assim, mas Saitama logo de cara disse que simplesmente não queria que ela fugisse e destruísse mais casas, o que realmente irritou Tatsumaki, já que ela ainda se considerava mais forte do que ele. E quando ele finalmente a soltou, ela teve que admitir que ele é bem habilidoso, algo que Tatsumaki raramente faz. Mas agora ela estava começando a se divertir, porque mesmo que aumentasse seu potencial de poder, não precisaria se preocupar com ele morrendo facilmente.
Isso continuou, pessoal, por um bom tempo e causou muitos danos. Eventualmente, a Tatsumaki ela começou a sentir que Saitama a estava menosprezando e ameaçou enfrentá-lo com tudo. Só que Saitama ele disse que era para ela ir em frente e se soltar mais. No início, ela não conseguia acreditar e depois ela ficou realmente excitada e, lógico, um pouco irritada. Ela fez o que ele pediu, mas acabou se empolgando demais com a diversão e se esforçou demais. Ela então tentou encerrar as coisas rapidamente depois disso, mas, porém, mais uma vez, Saitama estava ileso sem esforço. Saitama podia perceber que a Esper estava lutando para ficar de pé naquele momento, mas ela usou toda a força que lhe restava para tentar lançá-lo para longe, e apesar de aplicar força suficiente para lançar um cara para o espaço, o melhor que ela conseguiu foi levantar Saitama por alguns centímetros do chão. Saitama ainda não tinha lançado um único soco e Tatsumaki desmaiou na fadiga. No final, Tatsumaki passou a respeitar Saitama quase tanto respeito ao Best. Ela está disposta a ouvir seus conselhos e até planeja surpreendê-lo com outro teste quando sentir vontade. Então vamos para outro momento que foi quando o herói de classe A, o Forte, decidiu dar um tempo difícil para Saitama, quando ele se mudou para a certa associação de heróis. Mas depois do Forte ver um vislumbre da batalha de Saitama contra Tatsumaki, ele mudou completamente de ideia. Ele se desculpou assim que teve a chance de decidir se tornar o faz-tudo de Saitama, oferecendo suas roupas e a comida. Ele também planejava cuidar muito bem dos animais de estimação de Saitama. O outro momento foi Garou vs Saitama, quando ele deu o espirro sério. Esse momento é insano. A cara de surpresa de Garou é a melhor. Aqui a luta entre Garou Cósmico e Saitama, sério, estava indo a sem limites. Garou ele copiava o Saitama, mas de nada adiantava. O Saitama estava tendo um pico de evolução muito maior do que ele. Não importava o quanto Garou copiasse a força do Saitama, Saitama o superava. Foi então que em um momento estranho, o Saitama menciona que o Garou detonou o seu uniforme e que agora ele está começando a sentir um baita frio. Garou já estava irritado com a falta de seriedade que o Saitama estava deixando de ter e parte para um soco direto para ele. Mas foi a partir daí que o Saitama ameaçou um espirro. Parecia que seria um espirro simples, mas na verdade o espirro foi tão forte que fez o núcleo de Júpiter aparecer. O narrador mencionava que nesse exato momento não existia mais ninguém para medir a força do Saitama. Garou ele ficou desesperado e se perguntava que tipo de monstro o Saitama era, e dizia que dessa forma somente a presença dele poderia aniquilar todo mundo da Terra, e mesmo assim ele continua andando livremente sobre ela. Ainda na luta de Garou vs Saitama foi quando o Saitama dessa vez ele deu o peido sério. Aqui foi a sequência após o espirro sério. Garou ele tentou levar o Saitama até o sol para dar um fim nele. Ele até consegue e se teletransporta de volta para a Terra, mas de nada adianta porque o Saitama chegou até lá na mesma hora. E então ele ficou na dúvida como o Saitama fez isso. Saitama então explica que por causa do frio ele estava com dor de barriga e então soltou um baita peido. Um peido tão forte que fez ele voar na mesma velocidade em direção que Garou. Garou sabia que a partir dali não tinha o que fazer. Saitama realmente era um verdadeiro monstro. Um outro momento muito legal foi quando o Best dessa vez ele se surpreendeu e teve uma reação do caralho quando ele viu o Saitama e o Garou. Bom, dessa vez o Saitama e o Garou eles quase destruíram a Terra, foi um pouco antes do espirro sério e do peido sério. Esse foi um momento tão épico que o Genos, ele até como sempre, ele estava agindo sem pensar. Ele partiu para cima do Garou Cósmico, dando uma cabeçada no mesmo. O motivo do Genos ter ido para cima do Garou foi para mostrar também que o Best não era o único resistente à radiação. Mas o que resultou? Você já sabe, né? Garou perfurou o peito de Genos, arrancando o seu reator, com a intenção de fazer Saitama aparecer e mostrar o seu verdadeiro poder. O resultado é que Saitama aparece mesmo, e ele tá tão sério, cheio de raiva e indignado, segurando o reator de Genos com a mão, que foi então que após uma troca de farpas e conversas, Saitama em seu modo sério lança a sequência de soco sério para cima do Garou. E o que não é esperado aconteceu. Garou ele usou suas habilidades divinas e copiou o modo sério de Saitama. Então seria dois socos sérios se colidindo. Nesse momento o Best percebeu o risco que tudo aquilo ia causar. Ele ficou traumatizado, surpreso, porque ele não esperava que o Saitama teria esse tamanho de poder. Imediatamente e desesperado, ele tentou jogar o impacto desse soco em outro lugar. O soco dos dois poderia ter acabado com toda a vida da Terra,
mas o Best e seus amigos conseguiram conter isso. O outro momento foi Suryu quando ele achou que o Saitama ia morrer para o Goketsu. Essa ocasião foi bem interessante. O Suryu estava levando o maior pau dos monstros de nível demônio e nível dragão recém-criados, que é o Bakuza e o Goketsu. Após várias tentativas falhas, ele se viu desesperado. Seu orgulho estava quebrado e foi completamente esmagado emocionalmente. Ele já tinha desistido de sua vida, mas foi aí que nosso herói carequinha chegou lá para dar o bote. Com apenas um único soco, ele mandou metade do corpo do Bakuza para o espaço. Saitama, lógico, agindo como se fosse nada. Ele acabou surpreendendo muito o Suryu, tanto que depois ele viu a reação dele. E naquele momento ele aprendeu o significado de seu herói. O Suryu, ele agradece, pergunta quem diabos é o Saitama, se era realmente um herói. E após ter uma longa conversa ali, Saitama ouviu o barulho e vai em direção à localização do que seria o Goketsu. Foi aí que Suryu tomou um outro susto. Ele estava desesperado, pedindo para o Saitama esperar, porque ele tinha realmente certeza de que o Saitama iria morrer contra o Goketsu. Mas o que ele menos esperava aconteceu. Ele pensava de todas as formas que o Saitama perderia a vida, mas o que caía diante dele enquanto ele estava deitado deixava completamente perplexo. Ele ficou sem palavras. Era nada mais e nada menos do que a cabeça do Goketsu, o monstro de nível dragão que ele tanto temia. O engraçado é que Suryu, depois daquilo, ele decide se tornar um herói. E, inclusive, ele pede a Saitama para que ele aceite ele como discípulo. E Saitama, lógico, né? Ele recusa. E esse momento aqui também é bem interessante, que é o Saitama vs Fist Flash. Bom, o Flash pela primeira vez ele sentiu o tremendo poder de Saitama ao quase tomar o soco da morte. Já dessa vez o emocionado foi o Flash. No capítulo 94 do mangá, após toda aquela conversa, o Saitama ter fechado a porta na cara dele e conversado com ele, o Saitama decidiu lutar contra o Flash. A luta estava valendo da seguinte forma: se o Saitama perder, ele vai se tornar discípulo do Flash. E você já pode imaginar, né? O Saitama ele acabou aceitando porque achava que com isso o Flash ele iria parar de encher o saco dele. Bom, para começar a luta, na sede da Associação de Heróis, os dois eles vão para uma área de treinamento. Só que a luta mal começou e o Flash já tinha tomado um chegar para lá. Quando o Saitama encostou a mão nele, ele parou, foi longe. Até o Flash percebeu que o ataque do Saitama foi muito perigoso, mas ele não se desviou porque ele achava que o ataque foi tão sem estilo que não realmente teria esse efeito. Foi então que o Flash ele começou a cair na realidade aos poucos e percebeu que o Saitama estava lendo o seu Fist Flash e se lembrou da menção dos Genos de que ele é o homem que derrotou Garou. Somente com isso ele poderia ter parado a luta, mas o Flash com seu orgulho resolveu continuar e foi para cima do Saitama mais uma vez. Dessa vez ele foi com tudo desde o começo. Ele lançou a sua voadora do dragão, o giro deslizante, a barragem de folhas caindo, o manto de névoa, palma da queda da lua, pino do vento da montanha, chute da lâmina do vento, chute da superfluente e por fim a sua técnica suprema, que foi os socos chamativos. Nada disso adiantou, mas esse último foi pior ainda, porque ele nem encostou no Saitama. O Flash aqui ele ia se dar muito mal. Saitama estava em sua pose clássica de soco sério. Ia ser um golpe direto na cara do Flash. Esse ataque poderia acabar com o Flash de verdade. O soco sério que o Saitama ia largar no Flash colocou ele em frente com a morte. Sim, aquele mesmo soco na primeira luta entre o Saitama e os Genos. E você já pode imaginar a emoção que foi ver isso novamente. Eu gostei demais. Na verdade, eu amei. O Flash ele foi salvo pelos Genos, né? Pois o mesmo entrou na sala e o chamou. Chamou Saitama, que foi bem pouco antes do soco que estava quase que na ponta do nariz do Flash. Bom, o Flash foi salvo e o Genos chamou Saitama por causa do alerta dos monstros. Porém, na mesma cena podemos ver que atrás do Flash tudo se destruía. A sala de treinamento estava realmente quase acabada. E após tudo isso, o Flash ele ficou abismado e sem reação. Na verdade, ele paralisou geral. Disse que era impossível e aqui vimos que na verdade a reação do Saitama foi muito mais rápida do que o ataque supremo dele. Então, a lista de personagens que conhecem o verdadeiro poder de Saitama cada vez continua a crescer. Deixe um comentário quem você acha que vai descobrir a verdade a seguir e como sempre, tá? Eu realmente agradeço muito a vocês por assistir até aqui. E tenham um dia incrível, tá? Eu amo todos vocês. Abraço.